Você já reparou que os melhores resultados vêm quando paramos de buscá-lo com tanto desespero? E por que será que a paz que tanto desejamos só chega quando desistimos de tentar controlá-la? Esse paradoxo nos intriga. Passamos a vida achando que devemos lutar, planejar e nos preocupar para alcançar o que queremos. Mas e se a resposta fosse o oposto? E se a obsessão pelo controle for o que realmente nos impede de viver plenamente? Michel de Montaigne, esse pensador brilhante e um tanto rebelde, nos oferece uma resposta interessante. Ele viveu em uma época marcada por turbulências, perdeu amigos e familiares, enfrentou doenças e viu seu mundo virar de cabeça para baixo. Porém, foi exatamente quando ele parou de tentar controlar tudo que encontrou uma liberdade que poucos conseguem experimentar. Montaigne não era um pregador de certezas, muito pelo contrário, ele nos desafiava a questionar, a experimentar e, acima de tudo, a nos desapegar. Ele nos ensina que, ao abandonar a necessidade de certezas e controle, abrimos espaço para algo muito mais poderoso: tranquilidade e autenticidade. Neste vídeo, vamos explorar como a filosofia de Montaigne pode nos ajudar a viver sem o peso da constante preocupação e descobrir como abrir mão de tanto pode ser o segredo para uma vida mais leve, curiosa e com mais significado. Como Montaigne mesmo perguntou: o que eu sei? Michel de Montaigne nasceu em 1533, em uma França marcada por guerras religiosas, intrigas políticas e instabilidade. Desde jovem, sua vida foi moldada por duas forças opostas: privilégio e tragédia. Filho de uma família rica, ele recebeu uma educação excepcional, dominando o latim desde a infância e sendo exposto às melhores ideias de seu tempo. Nenhum privilégio pode nos proteger das duras realidades da vida: perdas, dores e incertezas. Aos 30 anos, Montaigne foi forçado a encarar a brutalidade da existência de forma implacável. Seu melhor amigo, Etienne de la Boe, morreu de forma repentina, deixando-o arrasado. Logo após, seu pai faleceu, e pouco tempo depois, um trágico acidente tirou a vida de seu irmão, atingido na cabeça por uma bola de tênis. Como se isso não fosse suficiente, ele mesmo quase morreu em uma queda de cavalo a alta velocidade. Para completar essa fase sombria, sua filha recém-nascida também faleceu. Imagine passar por tantas tragédias em tão pouco tempo, ver o mundo desmoronar ao seu redor e sentir a fragilidade da existência de forma tão nítida. Montaigne poderia ter sucumbido ao desespero, mas em vez disso, fez uma escolha radical. Se afastou da vida pública e se retirou para sua propriedade rural, onde passou anos em silêncio e introspecção, escrevendo em sua biblioteca, cercado por mais de 100 livros. Ali, Montaigne descobriu algo raro: a liberdade interior. Percebeu que nada no mundo exterior poderia lhe garantir estabilidade ou segurança plena. O único controle que ele possuía era sobre sua própria percepção e suas reações. Foi nesse retiro solitário que ele começou a escrever seus célebres ensaios, nos quais não procurava oferecer certezas, mas sim explorar sua jornada pessoal, seus erros, dúvidas e contradições. Para Montaigne, o autoconhecimento não era uma busca pela perfeição, mas uma prática constante de aceitar a incerteza. Montaigne percebeu que o sofrimento nasce em grande parte de nossa ilusão de controle. Achamos que podemos prever o futuro, evitar a dor e moldar o mundo ao nosso gosto. Contudo, a realidade é que quase nada está sob nosso domínio. O segredo da paz, segundo ele, não está em tentar controlar a vida, mas em aprender a lidar com sua imprevisibilidade. A escolha de Montaigne de se afastar do mundo não foi um ato de derrota, mas de libertação. Ele não fugiu da vida, aprendeu a vivê-la de um jeito que fizesse sentido para ele. Longe das pressões sociais, da política e das expectativas externas, encontrou um espaço onde podia simplesmente ser. Talvez essa seja uma das maiores lições que sua história nos oferece. Às vezes, precisamos nos afastar do caos do mundo para encontrar nossa verdadeira voz. Quando deixamos de nos preocupar em agradar aos outros e satisfazer as expectativas externas, encontramos uma liberdade que ninguém pode nos tirar.
E se tudo o que acreditamos ser verdade não fosse mais do que uma ilusão confortável? E se nossa busca incessante por certezas fosse, na verdade, a raiz de nossa ansiedade? Montaigne não procurava por verdades absolutas, e talvez seja por isso um dos filósofos mais livres de todos os tempos. Sua famosa pergunta, "O que eu sei?", não foi apenas um ato de humildade intelectual, mas um convite para vivermos de forma diferente. Para ele, a tranquilidade não estava em ter todas as respostas, mas em aprender a viver com a incerteza. Desde os tempos antigos, filósofos tentaram descobrir o melhor caminho para uma vida plena. Os estoicos pregavam o autocontrole e a aceitação do destino, enquanto os epicuristas acreditavam que o prazer e a simplicidade eram a chave para a felicidade. Montaigne, porém, trilhou uma jornada distinta. Ele desconfiava de qualquer filosofia que prometesse respostas definitivas. Montaigne foi influenciado pelo ceticismo, uma filosofia que duvidava da capacidade humana de alcançar verdades absolutas. Para ele, não havia uma única maneira certa de viver ou uma explicação universal para a vida. O mundo era imprevisível, fluido e contraditório. O verdadeiro sábio era aquele que sabia como navegar nessa incerteza sem tentar impô-la a fórmulas fixas. Essa perspectiva contrasta com a maneira como muitos vivem hoje, em busca incessante de certezas. Queremos respostas definitivas para nossos dilemas, conselhos infalíveis e a chave para o sucesso, a felicidade e o reconhecimento. Contudo, essa obsessão por controle só gera mais ansiedade. Montaigne sugere algo diferente: aceitar que não sabemos tudo e que não há mal nenhum nisso. Ele acreditava que a mente humana é limitada e falha, e que nossa arrogância intelectual muitas vezes causa mais sofrimento do que benefício. Nos seus ensaios, ele ironiza os grandes intelectuais da sua época, mostrando que, no fim, até os mais sábios são suscetíveis às mesmas ilusões e fraquezas de qualquer um. Ele escreveu: "Nosso julgamento é tão frágil que, na maioria das vezes, se perde no escuro. A verdade de um é o erro do outro." Essa ideia pode ser desconfortante para alguns, mas também libertadora. Se tudo é incerto, então não precisamos carregar o peso de ter todas as respostas. Podemos admitir que nossas crenças podem estar erradas e, assim, ser mais leves, abertos ao diálogo e flexíveis na vida. Montaigne acreditava que aceitar a incerteza nos tornava menos rígidos, menos dogmáticos e, acima de tudo, mais tolerantes. Ele viveu em uma época de intensas guerras religiosas entre católicos e protestantes e percebeu que muito do sofrimento humano vinha da nossa incapacidade de aceitar que poderíamos estar errados. Ao abandonar a ilusão de certeza, Montaigne descobriu algo curioso: a verdadeira paz mental. Ele não precisava provar nada a ninguém, nem defender sua visão de mundo como a única verdadeira, nem se apegar a crenças fixas que poderiam se tornar prisões. Ele simplesmente observava, experimentava e aprendia, sem a pressão de chegar a uma conclusão definitiva. Montaigne nos ensina que a serenidade não vem da certeza, mas da leveza diante da incerteza. Quando paramos de nos preocupar tanto em estar certos, podemos finalmente respirar. O que aconteceria se você parasse de se importar tanto com o que os outros pensam? E se você deixasse de medir seu valor pelo sucesso ou fracasso? E se você aceitasse que a vida é incerta e fluida e que o verdadeiro segredo não está em controlar tudo, mas em se adaptar? Para Montaigne, a vida não era um problema a ser resolvido, mas uma experiência a ser vivida. Ele aprendeu isso na prática. Viu amigos e familiares falecerem de forma inesperada, enfrentou doenças e sobreviveu a um acidente que quase lhe custou a vida. Depois de tudo isso, entendeu que a existência é frágil e que o apego excessivo ao futuro é uma armadilha. Então, ele decidiu mudar completamente sua abordagem à vida, retirando-se para o campo, abandonando suas ambições políticas e começando a viver o presente, escrevendo e refletindo sobre a condição humana sem a pressão de alcançar grandes objetivos. Mas não se engane, isso não significa que Montaigne pregava uma vida de passividade ou indiferença. Muito pelo contrário, ele não era fatalista, aceitando tudo sem questionar, nem nihilista, acreditando que nada tinha sentido.
Seu pensamento era muito mais sutil e poderoso, um desapego ativo. Ele acreditava que deveríamos agir, lutar e buscar o que queremos, mas sem nos tornarmos escravos do resultado. Em outras palavras, fazer tudo o que está ao nosso alcance sem perder a calma caso as coisas não saiam como planejado. Ele escreveu: "Não há vento favorável para quem não sabe onde vai. Essa é a chave. Ter uma direção, mas não ser obcecado pelo destino." Montaigne acreditava que aqueles que aprendem a aceitar a imprevisibilidade da vida se tornam mais leves, mais sábios e mais felizes. Quanto mais tentamos controlar tudo, mais sofremos quando inevitavelmente as coisas fogem do nosso controle. Se olhar para sua própria vida, talvez perceba que os momentos em que se sentiu mais livre e feliz foram quando parou de se preocupar excessivamente. Quem sabe tenha sido quando decidiu não se importar tanto com a opinião dos outros ou quando deixou de forçar algo que não acontecia. Talvez tenha sido quando aceitou a vida como ela é. Ele escreve: "Quem coloca sua felicidade no futuro se condena à infelicidade eterna." Isso não significa que devemos abrir mão de nossos desejos, mas que devemos aprender a deixar ir e fluir com a vida em vez de lutar contra ela. Paradoxalmente, quando fazemos isso, as coisas acontecem de maneira mais natural. Os resultados vêm não por obsessão, mas porque paramos de nos pressionar. Montaigne nos ensina que a verdadeira liberdade não está em conquistar o mundo, mas em conquistar a nós mesmos. E para isso, é necessário aprender a viver sem apego, com leveza, curiosidade e disposição para aceitar o que a vida traz. No fim das contas, a grande lição de Montaigne é simples: pare de tentar controlar tudo e aprenda a viver. Mas como tudo que parece simples, essa ideia esconde uma profundidade imensa. Afinal, como podemos realmente nos desapegar da necessidade de certezas e controle? Montaigne não oferece uma fórmula mágica ou um caminho único. Ao contrário, nos convida a experimentar, a nos observar e a aceitar nossas contradições. Para ele, a vida não é uma linha reta, mas uma série de curvas inesperadas, e a verdadeira sabedoria está em aprender a passar por ela sem desesperar. Ensina que a obsessão pelas certezas nos torna mais ansiosos, que a busca pelo reconhecimento nos aprisiona, que tentar controlar tudo nos afasta do que realmente importa. E, paradoxalmente, quando deixamos de nos preocupar tanto, os resultados aparecem porque, ao nos libertarmos da necessidade de aprovação, agimos de maneira mais autêntica. Ao abrir mão do sucesso, nos tornamos mais criativos e espontâneos. Ao aceitar a incerteza da vida, encontramos a paz. Montaigne viveu e morreu fiel a esse pensamento. Nos últimos anos, dedicou-se a escrever, explorar suas ideias e observar a vida sem ilusões ou máscaras. Ele entendeu que o maior erro humano é levar tudo tão a sério e que o segredo para uma vida plena não está em buscar respostas definitivas, mas em aprender a fazer as perguntas certas. Então eu te pergunto, e se você começasse a viver agora, sem o peso da preocupação constante? E se você parasse de tentar provar algo aos outros? E se você simplesmente aceitasse a incerteza e vivesse o presente? Talvez, à medida que suba, descubra que a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo, mas em se libertar de si mesmo. Se você chegou até aqui, é porque essa conversa de alguma forma fez sentido para você, e isso é poderoso. Vivemos em um tempo em que somos constantemente bombardeados com demandas e expectativas. Parar para refletir sobre um caminho diferente, mais leve e livre, já é um grande passo. Montaigne nos ensina que não precisamos ter todas as respostas, que a vida não precisa ser uma luta constante para provar algo a alguém. Podemos simplesmente viver. E isso, por si só, já é uma revolução. Se esse vídeo fez você pensar de maneira diferente, me conte nos comentários qual parte da filosofia de Montaigne mais te tocou. Você sente que se preocupa demais com o que não pode controlar? Como seria sua vida se você relaxasse mais e confiasse no fluxo das coisas? E claro, se gostou desse tipo de reflexão, inscreva-se no canal, ative as notificações e curta o vídeo. Isso me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para você.
E falando em desapego e liberdade, tem outro vídeo aqui na tela que pode te interessar, mas não vou contar do que se trata, você vai ter que clicar para descobrir. Quem sabe ele te traga uma nova perspectiva. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo.